Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Acta Motors, Audi Center Santos, Jeep Colorado, Ideal Guindastes e Equipamentos, Bela Vila Mercearia, Bom Tempo, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários, Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros. Olá, tudo bem? Está começando agora mais um programa Auto GP aqui na Santa Cecília TV. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver Mototurismo, as aventuras de um guia que já percorreu 500 mil quilômetros em vários países e promete dar a volta ao mundo em 2 rodas. Provavelmente até 2028, 2029 a gente tenha concluído em fases, em etapas. Vai, viaja, volta para o Brasil. Fórmula 1, a retrospectiva da temporada 2020 com Tony Vasconcelos. Veículo ecologicamente correto. No Test Drive você vai conhecer o primeiro carro 100% elétrico vendido oficialmente no Brasil, o BMW i3. Novíssimo conceito, carro 100% elétrico, né? Emissão de CO2 zero, ele é um carro onde você não coloca combustível. O Auto GP começa com a história de um apaixonado por motocicleta e aventuras. Desde 2018, o paulistano Guga Dias acelera hasta 1.200 cilindradas. Estou com uma Triumph Tiger 1200 XR. Na verdade não é agora, ela já é um modelo 2018. Ela está agora com 75 mil quilômetros. É uma boa máquina, é bem simples em matéria de tecnologia, ela não tem muitas coisas, é a moto de entrada da marca, né, em Big Trails, mas ela me oferece muito conforto, muita segurança, já dei umas boas rodadas com ela. A primeira moto foi comprada em 2008, quando o Guga começou a fazer pequenas viagens. Na garupa, a esposa Elda, também companheira de estrada. 4 anos depois, o casal decidiu encarar a primeira longa distância. O grupo percorreu 5.400 quilômetros em 24 dias. A viagem à capital baiana deu início a uma série de aventuras em 2 rodas. Os passeios chamaram a atenção dos amigos que pediam dicas de cidades, hotéis e mapas. Para compartilhar as experiências, Guga decidiu criar em 2007 o site Diário de Motocicleta. Ele traz informações e imagens sobre os passeios gravadas por ele. O jornalista também tem um canal no YouTube com mais de 51 mil inscritos. A princípio, as viagens eram apenas um hobby. Em 2012, Guga mudou de área e se tornou o guia de mototurismo. Eu criei o site do Diário de Motocicleta em 2007 para compartilhar as minhas viagens somente. E foi uma coisa puxando a outra. Não era a ideia me tornar guia e chegar onde eu cheguei hoje. Todas as viagens estão no Diário de Motocicleta. A garupa virtual, como é chamada pelo Guga, tem mais de 150 cidades mapeadas no Brasil, 8 países da América do Sul, 4 da Europa e Marrocos na África, ao longo de 8 anos de experiência durante viagens organizadas para grupos. Planejamento eu acho que é a parte mais importante de uma viagem. Muita gente pensa que simplesmente subir na moto, sair sem lenço do documento. É muito romântico isso, mas na prática não funciona, porque existem muitos detalhes que têm que ser pensados, de hotel ao caminho, a documentação, principalmente sair do Brasil, né? Cada país tem a sua legislação, seus documentos obrigatórios, tanto da pessoa
física quanto da motocicleta, a importação dela. De motocicleta, o casal já percorreu mais de 500 mil quilômetros. Entre os roteiros, o Vale de Tucuvaca, na Bolívia, o deserto de Atacama, no Chile, e a Cordilheira dos Andes, onde registrou imagens de 50 vulcões. Guga já anunciou que neste ano encerra as atividades de guia. Quer se dedicar apenas a cursos. Nas aulas vai dar detalhes de roteiros, dicas e informações importantes para quem pretende seguir o mesmo caminho dele. Eu vou transformar todo o meu conhecimento, todos os meus roteiros em pequenos cursos. Então, já que eu não posso levar os amigos, eu vou dar todas as dicas dos caminhos, dos hotéis, pontos turísticos. Então eu espero nos próximos meses já estar começando a disponibilizar. São 12 roteiros que eu tinha como guia. Então esses roteiros todos vão estar disponibilizados na forma de cursos. Guga tem outro projeto, dar a volta ao mundo, pilotando, claro, uma motocicleta. Começa em 2022, a gente vai fazer em etapas, serão no total 7 etapas. A gente vai dividir a Europa em ocidental e oriental. Temos uma parte que é só a Ásia para fazer Transiberiana. Então, provavelmente até 2028, 2029 a gente tenha concluído em fases, em etapas. Vai, viaja, volta para o Brasil, edita material, publica, viaja de novo. A partir do momento em que você começa a se aventurar por outros lugares, por outros destinos, longe de casa, e só depende de você chegar lá, ao longo desse caminho você vai conversando sozinho dentro do capacete, vai se equalizando, resolvendo pendengas, e isso é transformador. A gente sempre aprende com as experiências, e viajar de moto é a melhor experiência que existe. O segmento de esportivos foi um dos poucos a registrar números positivos ano passado no Brasil. Segundo a FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, e a ABIFA, Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram emplacadas cerca de 2.900 unidades, quase 32% a mais que em 2019. O principal responsável pelo desempenho foi o Porsche 911, que respondeu por quase 1/3 das vendas. A Stellantis, grupo que reúne a PSA, Peugeot Citroën e a FSA Fiat Jeep, confirmou para o segundo semestre o lançamento do novo C3. Produzido na fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro, o compacto deve ser mais barato que o novo Peugeot 208. O carro da Citroën vai seguir com os motores 1.2 Flex de 90 cavalos e 1.6 de 118 cavalos. A General Motors anunciou que vai produzir apenas carros elétricos a partir de 2035. A eletrificação total vai acontecer primeiro nos modelos de passeio. Apenas picapes e modelos pesados vão ter motores a combustão. A montadora também promete investir em infraestrutura para recargas. Até 2025, a GM vai lançar 30 modelos novos totalmente elétricos. Daqui a pouco tem mais um capítulo da retrospectiva da temporada 2020 da Fórmula 1 com Tony Vasconcelos. Não perca, o AutoGP volta já!
Olá, meus amigos deste Auto GP, mais informações da Fórmula 1 e o final da nossa retrospectiva 2020. As informações da Fórmula 1, interessante notar, ainda está sendo julgado o contrato do Grande Prêmio do Brasil. O Grande Prêmio do Brasil, que teve o nome, inclusive o name rights, comprado pela Prefeitura e se chamará Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Na Câmara Municipal de São Paulo, muitas questões sendo levantadas, enfim, vereadores se colocando aí na investigação do contrato, há uma questão de licitação, são várias as condições, né, que foram descobertas e vistas aí no contrato, um contrato que a Prefeitura fez com a detentora dos direitos da Fórmula 1 no Brasil, e isso ainda terá que ter a adequação da Prefeitura de São Paulo. Eu não vejo nenhum risco para a corrida só em novembro, que será a corrida, e eu não vejo nenhum risco com relação à parte contratual. Isso é uma questão de adequação, alguns erros podem ter sido cometidos, o que se sabe é o que os vereadores têm declarado, nós temos visto em redes sociais, em sites, enfim, e realmente vamos aguardar. O que pode acontecer, sim, com o Grande Prêmio do Brasil ainda é a pandemia. É o problema que a pandemia gera, realmente gravíssimo, e que o Brasil pode não ter a sua corrida, porque o translado da Europa para cá, ou enfim, a Fórmula 1 tem muito mais trabalho de ir para a Austrália, que já saiu da primeira parte aí do campeonato, da abertura, vai para depois do GP do Brasil, e lá no Oriente Médio, onde vai começar o campeonato agora em março no Bahrein, a situação é muito mais estável, né? Nos Emirados Árabes Unidos, no Bahrein, Israel, enfim, aquela área toda, na própria Arábia Saudita, onde teremos corrida esse ano. Então muita coisa ainda vai acontecer no calendário. Eu não vejo problema contratual no GP do Brasil gravíssimo, mas sim a questão ainda da pandemia. E a Fórmula 1 vai para a Rede Bandeirantes de televisão, a Band. Fórmula 1, após 40 temporadas, sai da Globo e vai para a Bandeirantes. A Globo realmente não acertou, a Globo está investindo no streaming, não tem aí alguns acertos na área esportiva, inclusive com a demissão de vários bons profissionais, e agora a Bandeirantes então conseguiu acertar com a Liberty Media, porque a Liberty Media vai lançar também o streaming da Fórmula 1. E a Globo não queria que isso acontecesse no Brasil. Então agora a Fórmula 1 também, para quem quiser, será em pay-per-view através do site, do app, do próprio site da Fórmula 1 oficial. Então eles queriam, a Liberty Media também, a abertura aí, né, da transmissão, TV aberta, teremos. Então a Fórmula 1 vai para a Rede Bandeirantes, retorna, né, porque lá em 1980 ela transmitiu o campeonato, e quem fala sobre isso é o tricampeão mundial Nelson Piquet, o Piquet que teve a primeira vitória transmitida pela Bandeirantes, e a Bandeirantes agora tem Reginaldo Leme, né, que é um dos maiores da história aí do esporte a motor, jornalista brasileiro, e o Nelson Piquet fala sobre isso. Ele gostou muito que a Fórmula 1 agora será na Rede Bandeirantes de televisão. Veja o que disse o tricampeão do mundo. Fala, Piquet! Fico muito feliz em saber que a Band vai transmitir a Fórmula 1, já que a Band também transmitiu a Fórmula 1 da minha primeira vitória em 1980 em Long Beach. E vocês estão em boas mãos aí com o Reginaldo. Meus parabéns. Aí, meus amigos, Nelson Piquet falando sobre a ida da Fórmula 1 para a Bandeirantes. Piquet fantástico, tricampeão mundial de Fórmula 1. Vamos falar do resumo da temporada. Então, encerrando no programa de hoje, vocês viram aqui todas as provas e o resumo da temporada da Fórmula 1 2020, Grande Prêmio do Bahrein, onde tivemos o acidente do Romain Grosjean. Essa foi a nota negativa da temporada, por um lado, e positiva, porque o Grosjean acabou sobrevivendo com queimaduras nas mãos. Eu diria que foi pouco até perante o acidente gravíssimo, onde o carro, após a largada, tocou com o Kvyat e ele saiu de frente, uma manobra fortíssima, e acabou embutindo o carro no guarda-reio. O carro partiu ao meio e explodiu, o que é uma coisa na Fórmula 1 moderna inédita, uma coisa que não se via desde os anos 80, e que com o Berger em 89, por exemplo, em San Marino, na Tamburello, inclusive a curva onde o Senna morreu, que a Ferrari também pegou fogo, não chegou a partir no meio, mas foi gravíssimo o acidente do Grosjean, e ainda bem que o Grosjean saiu dessa
e estará na Fórmula Indy 2021, onde vai correr pela equipe do Dale Coyne nas pistas mistas, não nos ovais, mas o Grosjean já está com seu contrato acertado na Fórmula Indy e a vitória ficou com Lewis Hamilton nesse grande prêmio do Bahrein. Depois tivemos Sakir, circuito externo do Bahrein, e lá tivemos o George Russell substituindo na Mercedes o Lewis Hamilton, que teve Covid. Então o Russell saiu da Williams como piloto Mercedes, foi para a Mercedes-Benz e quase ganhou a corrida. Ele andou na frente do Bottas, ele detonou a prova inteira, uma prova importante, onde logo na largada o Verstappen acabou saindo, o Leclerc acabou batendo com o Verstappen, bateu com o Pérez rodou logo na primeira curva e no final o Pérez acabaria vencendo a prova com a Racing Point, a sua primeira vitória, o mexicano muito bom, o Sérgio Pérez. E tivemos o Russell dando um show, né? O Russell acabou tendo um problema nos boxes, a Mercedes colocou os pneus dianteiros que eram para o Valtteri Bottas para o Russell, ele teve que voltar, o Bottas também voltou, aí depois o Russell teve um furo no pneu, e ele, que foi o grande nome da prova, acabou ficando para trás depois, e o próprio Valtteri Bottas, e com a ausência do Hamilton, deu Sérgio Pérez, quando também na Haas, o Pietro Fittipaldi, o brasileiro, o neto do Emerson, estreou oficialmente na Fórmula 1 no lugar do Romain Grosjean. E aí tivemos a final em Abu Dhabi. Abu Dhabi é uma pista que não agrada tanto, os árabes pagam muito dinheiro pela prova, mas realmente a corrida não foi boa, a corrida fraca, morna, mas que teve a vitória merecida de um dos grandes protagonistas da temporada, que foi o Max Verstappen. Uma grande vitória também do Verstappen, encerrando a temporada. E aí, aguardamos agora a temporada 2021 e vamos trazer aqui no AutoGP muitas informações desta temporada nova, com os novos carros, lançamentos, você vai ver tudo aqui no AutoGP. Certo, meus amigos? Grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau. Depois do intervalo, o AutoGP mostra para você o primeiro carro 100% elétrico vendido oficialmente no Brasil. É rapidinho. Até já! O AutoGP mostra detalhes do primeiro carro 100% elétrico vendido oficialmente no país. Há 7 anos no mercado, o BMW i3 tem um visual bem futurista. Os faróis de LED são em forma de U. A grelha fechada tem forma de rim. O para-choques amplia visualmente a parte da frente do hatch com grandes luzes de sinalização. Na traseira, o para-choques é parecido com um difusor. Na porta esmaltada do bagageiro, o logotipo BMW com realces em azul. O modelo conta com teto solar em cristal. As superfícies são em 2 cores. A versão Rex Full, top de linha, vem com rodas de liga leve aro 19. O BMW i3 tem 4 metros e 1 centímetro de comprimento e 2 metros e 57 centímetros de entre-eixos. O veículo pode levar 4 pessoas com conforto. As portas traseiras ficam meio escondidas no desenho do carro e se abrem invertidas. Ele tem todos os materiais que fazem parte da composição do carro, eles são feitos já pensando nisso, em ter um menor impacto ambiental. Então são materiais leves, recicláveis, que eles são materiais ecologicamente corretos. Vamos explicar melhor porque o i3 é considerado um carro ecologicamente correto. Olha só. Os frisos interiores são de madeira de eucalipto, de replantio. Na versão top de linha, os bancos são em couro tingido com extrato natural de folhas de oliveira. No lugar de plásticos à base de petróleo, elementos produzidos com fibras de plantas malva. O interior também tem partes com lã virgem. O câmbio fica ao lado do volante. Na parte da frente, sob o capô, tem um compartimento para guardar o cabo de carregamento adaptado para ligar em tomada residencial. Isso a gente vai explicar ainda mais para frente. O porta-malas tem capacidade para 260 litros. É aqui que fica o motor elétrico de 170 cavalos. Essa versão também conta com um motor a gasolina com 9 litros de capacidade
que consegue fornecer um adicional de 150 km, totalizando 440 km de autonomia. Novíssimo conceito, carro 100% elétrico, né? Emissão de CO2 zero, ele é um carro onde você não coloca combustível, todo carregado na energia elétrica, né? E se sua casa tiver uma energia limpa, como uma energia solar, por exemplo, ele fica mais ainda ecológico, né? Uma coisa que chama bastante a atenção da gente é o silêncio aqui dentro. Motor elétrico, nossa, Bem silencioso mesmo. é bem silencioso, né, Bruno? Sim, sim. E você viu que a facilidade de você... Facilidade e o conforto que você tem no trânsito, né? Só levantar o pé do acelerador, ele já vai freando. Uma frenagem, na verdade, suave, né? E bem tranquilo, sem nenhum solavanco, sem nenhum movimento brusco, né? Eu tô assim, bem surpreso com praticamente você não usa o freio, né? Sim, Andando sim, numa certa velocidade. E o legal é que ao mesmo tempo ele regenera a bateria, né? Quando você faz levanta, ele vai freando, ele vai regenerando a bateria, né? Ele usa a própria inércia do carro para regenerar. Quer dizer que então a gente tem X quilômetros de autonomia e de repente pode voltar com mais ainda. Sim, sim, sim. É uma lógica, uma porcentagem, né, do que gasta que ele consegue retornar para a bateria, mas é bem interessante, né? Você nem sempre o que está mostrando no painel é a autonomia que você vai ter, dependendo do seu modo de condução, você dirigindo de uma forma mais econômica, quando você pega esse carro, você reaprende a dirigir, né? Você viu que como você começou. É bem diferente. Exatamente. Motor elétrico 100%. 100%. 170 cavalos, 25 kg de torque. E o torque dele é instantâneo, né? Pisou. Olha só, gente. Pisou, pisando aqui na costa. Você vê que é instantâneo. Responde né? rapidinho. Você passa os carros bem tranquilo, não fica na mão. 0 a 100 dele é em 8 segundos. As duas versões do BMW i3 contam com 6 airbags e vários itens de segurança. Sensor dianteiro traseiro, câmeras, sensor de alerta de colisão frontal. Além de toda a estrutura do carro ser feita de fibra de carbono, o carro ele não tem, como vocês viram, as duas portas, ela não tem coluna central, mas devido a essa estrutura do carro ser toda em fibra de carbono, o carro é muito, muito resistente e muito leve. Outro ponto forte do i3 é a conectividade. O BMW Connect é o assistente de mobilidade pessoal que ajuda os motoristas a chegarem no destino e fornece outras informações importantes. A central funciona durante as 24 horas. Carro com multimídia bem completo, né? O iDrive 6. A questão do concierge do carro é bem interessante, tem uma central tanto no Brasil quanto em Portugal, que vai te fornecer diversas informações, informação de restaurante, pontos de carregamento, oficinas autorizadas, enfim, tudo que você perguntar para eles, eles vão te passar até a cotação do dólar. Voltando a falar do motor 100% elétrico, em uma tomada comum, o carregamento demora 6 horas. Mas, ao comprar o i3 nesta concessionária de Santos, o cliente ganha o Wallbox, um carregador rápido. Aí o tempo cai para cerca de 40 minutos. É como se fosse um celular, você coloca na tomada, ele carrega o seu carro. O gasto é super baixo, dependendo da bandeira que está, ela vai ter uma mudança, mas em média 1,80 por hora, ou seja, você vai ter uma carga completa de 4 horas em torno de 8 a 12 reais que você vai gastar e vai rodar 300 km com esse carro. É muito pouco, hoje com 8 reais você coloca 2 litros de gasolina e você não roda nada. A BMW Austin iniciou a campanha Eletrifique Sua Cidade para ampliar os pontos de recarga de veículos elétricos gratuitamente. O primeiro em Santos foi instalado no Shopping Parque Balneário, no Gonzaga. Aqui na região da Baixada Santista, a Austin está empenhada em colocar novos pontos de carregamento com acesso gratuito para a população que tem esse carro, né, para o cliente que tem esse carro. Não só BMW, tá? O nosso carregador é universal, ele carrega também outras marcas. A gente está procurando novos parceiros, supermercados, outros shoppings, vai popularizando. Hoje,
A BMW tem 276 pontos no Brasil, muito concentrado nas capitais, e a gente precisa expandir isso para as outras cidades menores, né, outros centros urbanos, para dar esse apoio, essa infraestrutura que hoje o país não tem. E o Auto GP está terminando. O programa vai ao ar aos sábados, à 13h, e tem reapresentação aos domingos, às 16h. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana com o Auto GP. Até lá. Tchau. Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Acta Motors, Audi Center Santos, Jeep Colorado, Ideal Guindastes e Equipamentos, Bela Vila Mercearia, Bom Tempo, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários, Anchieta Condomínios e Toledo Corretora de Seguros.